Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Não foi algo que eu gostaria de lembrar, mas talvez, compartilhando, possa ajudar alguém a pensar 2 vezes antes de se meter em lugares que não deveria. Era uma noite comum, daquelas em que você sente uma inquietação, uma necessidade de fazer algo fora do usual. Meu bairro tinha um cemitério antigo, meio abandonado, e sempre ouvi histórias sobre gente que se arrepiava só de passar por lá. Na época, eu andava fascinado por tudo que envolvia mistério e terror. Então, decidi ir até lá e, para tornar tudo ainda mais interessante, levei minha câmera para gravar e ver se conseguia capturar algo inexplicável. Cheguei no portão do cemitério com as mãos tremendo, mas ainda determinado. O ar parecia mais frio que o normal e o silêncio lá dentro era quase ensurdecedor. A única iluminação vinha de algumas lâmpadas antigas e de um poste solitário, lá no fundo, piscando esporadicamente. Respirei fundo e abri o portão que rangia, um som quase metálico, e entrei. Aos poucos comecei a andar por entre as lápides. Liguei a câmera e comecei a filmar. Cada passo ecoava no silêncio e o farfalhar das árvores era o único som que me acompanhava. Senti um peso no peito, uma sensação desconfortável, mas segui em frente, tentando focar nas gravações. Após alguns minutos, decidi apontar a câmera para uma parte mais afastada do cemitério, onde quase não havia iluminação. Ao olhar pelo visor, notei algo estranho. Havia uma silhueta, aparentemente de uma mulher, no fundo da gravação, mas ela estava longe o suficiente para que eu não conseguisse ver a figura a olho nu. Curioso e ao mesmo tempo apreensivo, tentei dar zoom na imagem para enxergar melhor. A mulher estava de pé, imóvel. Ela tinha cabelos longos, bagunçados e usava roupas que pareciam cobertas de sujeira, como se ela tivesse saído de algum lugar abandonado. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu não conseguia desviar o olhar. Senti como se ela estivesse me encarando, mesmo estando longe. Naquele instante, o clima ficou pesado e tive a sensação de que algo muito errado estava para acontecer. A câmera começou a falhar, a tela piscava e o som ambiente sumiu, restando apenas o ruído do aparelho. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Eu estou contando isso, mas vocês não têm ideia do que eu passei naquele cemitério naquela noite. Depois dessa pausa, resolvi olhar ao redor para ver se alguém mais estava ali, mas o cemitério parecia completamente vazio, como se estivesse me isolando do mundo exterior. Olhei para o visor novamente, e a figura estava mais próxima. A mulher continuava com a expressão vazia, mas agora eu podia ver melhor seus olhos. Eles pareciam mortos, fundos e escuros, como se fossem buracos. A câmera começou a tremer, mesmo sem eu mexer, e o som de um leve sussurro surgiu no fundo, quase imperceptível, mas parecia vir de todas as direções. Senti o coração acelerar, e o ar ao meu redor ficou denso, como se algo estivesse se aproximando, invisível, mas presente. O ar ao redor parecia ficar cada vez mais pesado, como se uma presença estranha estivesse me cercando. A câmera agora tremia em minhas mãos, mas eu não sabia se era o aparelho ou o meu próprio medo. Meus olhos estavam fixos na mulher, ou no que quer que fosse aquela coisa, enquanto ela permanecia parada, encarando o vazio, mas parecia que me via de algum jeito. Mesmo com a visão embaçada pelo nervosismo, eu ainda conseguia distinguir alguns detalhes. A pele dela era pálida, quase sem vida, e o rosto estava parcialmente coberto por mechas de cabelo desgrenhado. Suas roupas eram simples, mas imundas, como se estivessem há muito tempo enterradas ou jogadas no meio de entulhos. Havia uma sensação de abandono, como se ela pertencesse àquele lugar e nunca pudesse sair. Eu sabia que deveria sair dali, mas algo em mim me forçava a continuar gravando. Fui dando alguns passos para trás, sem tirar os olhos do visor da câmera. A imagem continuava fixa na mulher, que não parecia se mover. No entanto, quanto mais eu me afastava, mais perto ela parecia. Como se a câmera estivesse atraída para ela de alguma forma, como se a lente fosse puxada por uma força que eu não conseguia entender. Em certo momento, a tela da câmera apagou por completo, deixando apenas um ruído estático, e eu fui tomado por uma onda de frio, um frio que eu não tinha sentido antes. Era como se algo estivesse me tocando, mas não havia ninguém ali. O visor voltou à imagem segundos depois, mas dessa vez, ela estava bem mais próxima. Perto o suficiente para que eu visse os detalhes de seu rosto. A pele tinha manchas, uma aparência suja, como se tivesse sido corroída pelo tempo. Eu perdi o fôlego.
Cada músculo do meu corpo estava rígido, e eu senti minha respiração acelerar. Ao olhar para o visor novamente, percebi que ela não estava mais parada. Lentamente, ela inclinou a cabeça para o lado, num gesto quase imperceptível, mas que me atingiu como um soco no estômago. O leve sussurro que eu ouvira antes começou a ficar mais alto, repetindo algo incompreensível, como um murmúrio distante, mas que agora ecoava na minha mente. Meu corpo inteiro pedia para correr, mas era como se meus pés estivessem presos ao chão. O peso daquela presença me esmagava, como se eu tivesse virado parte do cemitério, como se eu estivesse preso ali com ela. Desesperado, resolvi abaixar a câmera, finalmente tentando encará-la diretamente. E foi quando percebi algo estranho. Não havia ninguém ali. Olhei ao redor, com o coração a mil, mas o lugar estava vazio. A mulher havia sumido, simplesmente desaparecido, como se nunca estivesse estado lá. Mas antes que eu pudesse me sentir aliviado, ouvi um leve ruído atrás de mim, algo arrastando-se pelo chão. Lentamente virei a cabeça, ainda segurando a câmera, e vi o que parecia uma sombra se mover entre as lápides. Ela passava entre os túmulos como se estivesse me rondando, mas não conseguia ver o que era. A sombra se movia de forma silenciosa, mas com uma velocidade que me assustava. E foi então que eu senti um toque gelado na minha mão. Soltei a câmera no mesmo instante, que caiu no chão com um baque surdo, mas não olhei para baixo. Apenas senti uma presença ao meu lado, parada, tão próxima que eu podia sentir uma respiração gélida e abafada. Reuni toda a coragem que me restava, me abaixei para pegar a câmera, mas quando ergui o olhar, vi que a mulher estava novamente diante de mim. Ela estava muito próxima, tão próxima que eu podia ver a textura áspera da sua pele, quase translúcida, com pequenos fios de cabelo grudados no rosto. Sem hesitar, me levantei no impulso e comecei a correr pelo cemitério, ignorando o peso das pernas e o medo que me consumia. Meus passos ecoavam nas alamedas do cemitério, e eu quase podia ouvir minha própria respiração ofegante. Tentava não olhar para trás, mas a sensação de estar sendo seguido era forte demais para ignorar. A cada segundo que passava, eu sentia como se ela estivesse cada vez mais próxima, como se seus passos silenciosos acompanhassem os meus, sem esforço algum. Conforme eu corria, percebia que o cemitério parecia muito maior do que eu lembrava. As lápides e mausoléus se misturavam em uma paisagem que não parecia ter fim, como se o lugar se estendesse para além do que eu conhecia. Senti um pânico crescente. Talvez eu estivesse tão assustado que meu próprio senso de direção tivesse desaparecido. As sombras das árvores e das cruzes eram alongadas, criando um cenário quase surreal à luz fraca que mal iluminava os caminhos. Meus olhos tentavam encontrar uma saída, mas o lugar parecia ter ganhado vida própria, me cercando de uma forma quase sufocante. Foi então que percebi que a câmera ainda estava em minhas mãos. Por instinto, a liguei novamente, enquanto continuava a correr, tentando usar a pequena tela como uma espécie de olho para trás, sem precisar me virar. A imagem no visor estava tremida, mas, em meio ao movimento, notei algo que fez meu sangue gelar. A mulher continuava a aparecer, sempre à mesma distância, como se estivesse me observando através da câmera. Não importava o quanto eu corresse, ela não desaparecia. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, algo que me dissesse que tudo aquilo não passava de uma ilusão, uma espécie de truque de luz, talvez uma sombra. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não era só isso. A forma como ela me olhava, sem expressão, com aqueles olhos fundos e vazios, era como se ela estivesse me encarando de algum lugar além da câmera, de um lugar onde eu não conseguia alcançar, mas que ela me alcançava com facilidade. Depois do que pareceu uma eternidade, avistei o portão de saída. Ele estava entreaberto, e a visão da rua do lado de fora me trouxe uma esperança desesperada. Eu precisava sair dali, deixar para trás aquela presença que parecia grudada em mim. Em um último impulso, corri em direção ao portão, sem me preocupar em olhar mais uma vez para o visor. Mas, quando estava a poucos passos de sair, senti um puxão na minha mochila. Era como se algo tivesse agarrado as alças, me puxando para trás. Fui forçado a parar, sentindo o peso daquele toque que parecia quase físico, mesmo que eu soubesse que não havia ninguém ali. O ar ao redor ficou frio e meu corpo se arrepiou inteiro. Naquele momento, uma parte de mim sabia que eu precisava me livrar da câmera. Era como se aquele objeto, aquele aparelho que eu havia levado para capturar algo misterioso, tivesse se tornado uma âncora para aquela presença.
Tremendo, larguei a câmera no chão, soltando também a mochila, e dei o último passo para fora do portão. O ar noturno lá fora parecia mais leve, menos denso. Era como se o mundo real tivesse me acolhido de volta. Dei alguns passos para longe do cemitério, ainda com a sensação de estar sendo observado, mas dessa vez o medo parecia mais distante. A imagem da mulher, com seus olhos vazios e a pele encardida, ainda estava na minha mente, como se tivesse se gravado ali de alguma forma. Eu não olhei para trás. Saí do cemitério com a sensação de que aquele peso tinha ficado para trás, mas mesmo longe dos portões, minha mente ainda estava embaralhada. A imagem da mulher com cabelos desgrenhados e roupas sujas parecia impregnada nas minhas lembranças. Caminhei alguns metros pela calçada, tentando respirar fundo e colocar os pensamentos em ordem, mas meu corpo ainda tremia. Olhei para o lugar vazio onde minha câmera deveria estar. O impulso de voltar para buscá-la me invadiu, mas logo foi esmagado pelo medo. A última coisa que queria era enfrentar aquilo de novo, sentir aquela presença ao meu redor, quase me prendendo ali. Respirei fundo, tentando afastar a ideia de retorno. Depois de alguns minutos caminhando, cheguei à minha casa. Cada passo parecia pesar uma tonelada, e a cada esquina eu olhava para trás, como se esperasse ver aquela figura atrás de mim. Mas tudo estava quieto, com apenas o som das ruas vazias àquela hora. Ao entrar em casa, tranquei a porta imediatamente e fui direto para o meu quarto, me jogando na cama, exausto. Fechei os olhos, tentando afastar as imagens do que eu havia presenciado. Minha mente, no entanto, insistia em reproduzir cada detalhe daquela mulher, seu olhar, o movimento lento da cabeça. Era como se, de alguma forma, ela tivesse deixado uma marca em mim. A noite passou de maneira inquieta. Toda vez que fechava os olhos, sentia como se aquela figura estivesse presente, me observando. Tive sonhos fragmentados, onde me via no cemitério novamente, perdido entre as lápides, com a sensação de que alguém estava sempre atrás de mim. Em um desses sonhos, revivi o momento exato em que senti o puxão na mochila, mas dessa vez parecia mais forte, mais real. Quando o dia finalmente amanheceu, eu já estava exausto. Levantei da cama sentindo como se não tivesse dormido nada. Meu corpo estava pesado, mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência em saber o que realmente tinha acontecido naquela noite. Será que aquela mulher era real? Ou será que tudo aquilo não passava de uma alucinação causada pelo medo e pela atmosfera sombria do cemitério? Decidi não contar para ninguém. Tinha a sensação de que, se compartilhasse aquela experiência, algo ainda mais sinistro poderia acontecer. Os dias seguintes foram estranhos. Voltar à rotina parecia quase impossível, e mesmo no meio de conversas e atividades, eu me sentia desconectado, como se ainda estivesse preso naquela noite. Minhas mãos coçavam só de pensar na câmera que deixei para trás, no conteúdo gravado ali. A ideia de que aquelas imagens poderiam conter algo, alguma resposta, ou ao menos uma prova do que vi, não me deixava em paz. Depois de alguns dias de tormento, decidi que precisava ir ao cemitério de novo. Sabia que não tinha coragem de entrar à noite, então escolhi o meio da tarde, quando o sol estava alto. Peguei minha mochila e fui caminhando até lá, tentando me convencer de que tudo não passava de uma lembrança distorcida pelo medo. Ao chegar perto dos portões, senti aquele arrepio gelado de antes, mas o local parecia diferente à luz do dia, quase comum. As sombras ameaçadoras haviam desaparecido, dando lugar a um cenário que parecia calmo e pacífico. Respirei fundo e entrei. O silêncio ainda era denso, mas de uma forma menos sufocante. Eu sabia exatamente onde havia deixado minha câmera e segui direto para lá, sem desviar o olhar. Cheguei ao local exato onde a mochila e a câmera haviam caído, próximo a um velho mausoléu. Mas para minha surpresa, a câmera não estava lá. Havia apenas marcas no chão, onde a terra parecia um pouco revolvida, como se algo tivesse sido arrastado ou pegado dali. Meu coração disparou. Será que alguém passou aqui e levou? Pensei, olhando ao redor. A ideia de que um estranho pudesse ter pegado minha câmera e visto o que estava gravado ali me causou um misto de alívio e medo. Afinal, talvez eu não precisasse mais lidar com aquilo, mas ao mesmo tempo a ideia de que outra pessoa pudesse estar envolvida naquilo me perturbava. Comecei a vasculhar as proximidades, procurando algum indício de onde a câmera poderia ter sido levada. Eu andava devagar, atento a cada som, a cada detalhe. Foi então que percebi um ruído distante, vindo de uma capela antiga que ficava mais ao fundo, um prédio pequeno e quase abandonado.
Era um som baixo, um tipo de chiado, familiar, mas que eu não conseguia identificar. Sem pensar, caminhei até lá, o coração batendo mais forte a cada passo. Ao me aproximar, o som ficou mais nítido, e eu finalmente reconheci. Era o som de uma câmera em funcionamento. Me aproximei da capela com passos lentos, tentando não fazer barulho. O som da câmera estava ali, inconfundível, e ao mesmo tempo parecia completamente fora de lugar. Quem teria levado minha câmera para dentro daquela capela abandonada? E por quê? Ao alcançar a porta, hesitei. Ela estava entreaberta, deixando apenas uma fresta de luz entrar. Senti o coração martelando forte, uma mistura de curiosidade e puro terror, mas respirei fundo e empurrei a porta devagar. O som ecoou pelo pequeno salão vazio, que estava coberto por uma camada espessa de poeira. Em uma das bancadas de madeira, ali no centro, estava minha câmera, funcionando como se nunca tivesse sido abandonada no chão naquela noite. Aproximei-me com cautela e estendi a mão para pegar o aparelho. Mas, antes que eu pudesse tocar, a tela acendeu sozinha, como se algo a tivesse ligado. Recuei um passo e a imagem que apareceu me fez congelar no lugar. Era a mesma cena daquela noite. O momento exato em que vi a mulher na tela. Só que agora, na gravação, ela estava mais próxima, muito mais próxima do que eu lembrava. Ela encarava diretamente a câmera, seus olhos fundos pareciam perfurar a tela. Meu corpo ficou paralisado, e uma sensação quase sufocante tomou conta de mim. Na imagem, ela estava em pé, imóvel, mas os olhos, eles pareciam vivos, quase como se pudessem me ver do outro lado. Foi então que algo estranho aconteceu. Sem que eu tocasse em nada, o vídeo começou a avançar sozinho, mostrando momentos que eu tinha certeza de que não havia gravado. Na tela, a mulher começava a se mover, seus passos lentos e hesitantes, vindo em direção à lente. Sua expressão era inexpressiva, mas os olhos eram como duas cavernas vazias, onde parecia haver uma escuridão impossível de ser compreendida. A cada segundo, ela parecia se aproximar mais e mais, até que, em um determinado momento, a imagem ficou completamente escura. Eu quase suspirei de alívio, mas de repente, ouvi um som baixo e arrastado que vinha da capela, exatamente do canto mais escuro, onde as sombras pareciam se acumular. Virei-me lentamente, sentindo meu estômago revirar. Havia uma figura ali parada nas sombras. Eu mal conseguia distinguir seus traços, mas algo no ar me dizia que era ela. O ar ficou denso e tudo ao meu redor parecia congelar. Meu corpo se recusava a se mover, e meus olhos estavam fixos naquela figura nas sombras. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas o silêncio ali era opressivo, quase como se o próprio espaço tivesse sido distorcido pela presença dela. A figura deu um passo lento, com o som arrastado de algo raspando o chão. Engoli em seco, sentindo o suor escorrer pelas costas. Não sabia se deveria correr, gritar ou até mesmo tentar enfrentar aquilo. Com a pouca coragem que me restava, dei um passo para trás, sem tirar os olhos daquela presença escura. Mas nesse movimento, esbarrei na câmera que estava sobre a bancada. O aparelho caiu no chão, fazendo um barulho seco, que ecoou na capela vazia. A figura parou, como se estivesse escutando, e o silêncio voltou a reinar. Tomei impulso para sair dali. Me virei rapidamente, e quando dei os primeiros passos em direção à porta, ouvi um sussurro baixo atrás de mim. Não era uma voz alta, nem clara, mas sussurrava meu nome com uma lentidão que parecia vir de um lugar distante, quase como se estivesse sendo puxada de outro mundo. Parecia chamar por mim, prendendo meu fôlego. Quase tropecei ao sair da capela, mas continuei correndo até atravessar os portões do cemitério. Só quando cheguei à rua e olhei para trás, percebi que, no silêncio absoluto, eu não estava sozinho. A imagem da mulher ainda estava na minha mente, e senti como se os olhos dela ainda me seguissem, mesmo do lado de fora daquele lugar. A sensação de estar sendo observado, de que ela sabia quem eu era, onde eu morava, onde eu ia, não saía da minha cabeça. Cheguei em casa e tranquei a porta, mas nada me trazia conforto. Tentei seguir a rotina, esquecer o que havia acontecido, mas todos os meus passos eram marcados pela sensação de que ela estava ali, apenas esperando e observando. Algumas noites, o chiado da câmera parecia soar em minha mente, me fazendo levantar no meio da madrugada com a nítida impressão de que estava ouvindo o som real. Até hoje não consigo visitar cemitérios. Não consigo segurar uma câmera sem me lembrar daquela noite. E de vez em quando estou sozinho, tenho a terrível sensação de que ao olhar por cima do ombro, vou ver a figura dela, escondida entre as sombras, apenas me observando.